Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos estudar hoje fatoração de expressões algébricas. Essa fatoração tem por objetivo, assim como o caso dos produtos notáveis, a simplificação de equações e expressões algébricas. Nós teremos duas aulas envolvendo esse assunto. A primeira aula a gente vai ver primeiro, segundo e terceiro caso das fatorações de expressões algébricas, e a próxima aula a gente vai ver os três casos restantes. Muito importante essa aula, ok? Antes de começarmos, gente, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, ok? Vamos começar então. Então vamos começar a primeira aula de fatoração de expressões algébricas. Teremos duas aulas sobre esse assunto, ok? Bom, a primeira aula, nós vamos tratar do primeiro ao terceiro caso. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro caso da fatoração de expressões algébricas. Primeiro caso, a gente chama assim, ó, fator comum. Bom, e o que vem a ser, então, o chamado fator comum? Olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, A vezes C somado com A vezes o D. É o caso mais simples. Aqui você consegue perceber o seguinte. Nós temos dois termos. Um termo é formado por dois fatores e o outro termo formado também por dois fatores. O caso que a gente quer transformar, nós queremos transformar esses dois termos, na verdade, em dois fatores. Como a gente vai fazer isso? Aplicando o fator comum. Olha só, no AC e no AD, vocês concordam comigo que o fator comum é a letra A? Concorda, né, gente? Então, o que acontece? A gente coloca o A em evidência e abrimos o parênteses. E você se pergunta assim, ó, A vezes quanto que vai gerar AC? A vezes o C. Agora, tem mais aqui, colocamos mais aqui. A vezes quanto que vai gerar AD? D. Então, ó, A vezes C dá AC, A vezes o D, AD. Colocamos aqui, então, na forma fatorada. O primeiro fator é a letra A e o segundo fator é C mais D. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Olha só. Assim agora. 2x² menos 3xy. Bom, o que nós temos em comum aqui nesses dois termos? Nós temos o fator x, tá? O fator x está em comum. Então, o que a gente faz com ele aqui? Vamos colocar o x em evidência, tá? E a gente abre o parênteses e se pergunta, x vezes quanto que vai dar 2x²? X vezes 2x. Tem menos ali, vamos colocar menos aqui. Agora, x vezes quanto que vai gerar 3xy? 3y. Vamos conferir? Olha só. X vezes 2x. 2x². Menos aqui, menos aqui. Agora, x vezes o 3y vai gerar 3xy. Então, ok, está na forma fatorada. Primeiro fator é x, segundo fator é 2x menos 3y. Vamos outro. Olha só. 36x² y² menos 48x³ y². Bom, vamos fatorar isso daqui, um pouco mais complexo, né? Mas olha só. Aqui, gente, no 36 e no 48, a gente vai ter um fator comum sim. Porque pense o seguinte, o 36, a gente não pode escrever ele assim, ó, 12 vezes o 3. E o 48, a gente não pode escrever 12 vezes o 4.
Então, nos termos 12 vezes 3 e 12 vezes 4, a gente não tem o 12 aqui como fator comum? Temos. Bom, o que é o 12 em relação ao 36 e ao 48? É o chamado máximo divisor comum, que a gente já tratou em aulas anteriores, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o 12 em evidência, tá? E vamos ver agora em relação ao x. Aqui nós temos o x ao quadrado e aqui nós temos o x ao cubo. Gente, duas potências. A ideia aqui, preste atenção, é pegar a potência com o menor expoente. Nesse caso, o x ao quadrado. Então, colocamos aqui x ao quadrado. Utilizando o mesmo raciocínio, a gente vai ter y ao quadrado aqui, y na potência 4 aqui. Vamos pegar o menor expoente, ou seja, o y ao quadrado. E vamos abrir o parênteses. 12x² y² vezes quanto que vai gerar 36x² y²? Somente o 3 aqui, né? 12 vezes o 3 dá 36, e o x² e y² já estão aqui. Vamos lá. Negativo, e vamos lá. 12 vezes o quanto que vai dar 48? Como a gente já viu aqui embaixo, ó, 12 vezes o 4. x² vezes quanto que vai dar x ao cubo? Vezes o x. E y² vezes quanto que vai dar y na quarta? Y ao quadrado. Então, saímos de dois termos complexos, né? Mas caímos em dois fatores. Esse é o primeiro fator e o segundo fator está logo depois da multiplicação, que está aqui ele. Ok? Pessoal, esse é o primeiro caso de fatoração algébrica e o mais simples também. Nessa última expressão, eu mencionei que restaram dois fatores. Mas, na verdade, gente, restaram 4 fatores. Repara ali, ó, nós temos o 12, nós temos o x ao quadrado, o y ao quadrado e, por último, o 3 menos 4x y ao quadrado. Portanto, 4 fatores. Vamos fazer uma questão para você ver como esse primeiro caso também aparece nos exames. Vamos ver. Vamos resolver uma questão, então, que envolve diretamente este primeiro caso. Diz o seguinte: se A e B são números reais inteiros positivos, tais que... Aí nós temos duas igualdades e diz o seguinte: o valor de A vezes B é igual a quanto? Ok? Bom, aqui na segunda igualdade, ele está dizendo que A² vezes B menos AB² igual a 210. Vamos copiar aqui, ó. A² vezes o B menos AB ao quadrado, o resultado, então, 210. Bom, então nós temos dois termos aqui. Nos dois termos, nós temos a letra A. Aqui nós temos A ao quadrado e aqui nós temos A na potência 1. O que nós temos que fazer, então? Pegarmos a potência menor, né? O A com o menor expoente. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que A vezes... Agora, repare, o B ele também aparece duas vezes. B na potência 2 e o B na potência 1. Vamos pegar o B com o menor expoente, ou seja, A vezes B. Abrindo parênteses, A vezes B vezes quanto que vai gerar o primeiro termo? Vezes o A. A vezes A ao quadrado, vezes o B, nós temos A² B. Menos, agora, A vezes B vezes quanto que vai gerar o segundo termo? B. A vezes B vai dar AB ao quadrado. E isso aqui é igual a 210. Agora, repare o seguinte. Ele falou que A menos B é igual a 7. Então, nós podemos escrever o seguinte. No lugar do A menos o B, nós colocarmos o valor 7. Então, nós temos A vezes o B multiplicando o 7, e tudo isso é igual a 210. O 7 está multiplicando, 10 dividindo, nós vamos ter, então, que A vezes B
é igual a 210 dividido pelo 7. Ou seja, A vezes o B, isso aqui é igual a 30. Alternativa correta, letra C. Ok? Legal a questão, né, gente? Ela envolveu somente o caso do fator comum, ok? Vamos agora dar continuidade e vamos ver o segundo caso, que é a fatoração por agrupamento. Vamos lá. Vamos descer aqui e vamos começar o segundo caso. Pronto. Olha lá. Ó. Segundo caso. Como é que se chama o segundo caso? A gente chama assim, ó. Agrupamento. Então, esse é o segundo caso da fatoração de expressões algébricas. Vamos a um exemplo aqui, ó. A vezes o C mais B vezes o C mais A vezes o D mais B vezes o D. Bom, aqui, gente, olhem primeiro, nós estamos vendo aqui uma expressão algébrica. Nós temos 4 termos e queremos transformar esses 4 termos em apenas fatores, ok? Olhando para os 2 primeiros termos, nós temos o C como fator comum. Então, o que a gente pode fazer? Colocarmos o C em evidência. Ora, C vezes quanto que vai dar AC? C vezes A, mais C vezes quanto que vai dar BC? B. Ó, C vezes A, AC. C vezes B, BC. Mais, agora, na segunda parte aqui, A vezes D mais B vezes D. Então, o D é um fator comum. Então, vamos lá. Colocando D em evidência, D vezes o A vai gerar o AD, mais D vezes o B, D vezes o B, vai gerar o BD. Ok? Bom, nesse momento, gente, notem que nós temos A mais B e A mais B como fator comum. Então, está aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele em evidência. Então, o A mais B, colocando ele em evidência e abrindo parênteses. A mais B está multiplicando quem? Está multiplicando o C e depois está multiplicando o D. Então, será A mais B que multiplica o C mais o D. Chegamos ao final. Olha o que aconteceu aqui, ó. Saímos de uma expressão algébrica com 4 termos e caímos numa expressão algébrica com 2 fatores, ou seja, ela está fatorada, no caso, fatoração por agrupamento. Vamos a outro exemplo, olha só. A vezes o B mais A vezes o C menos B e menos o C. Bom, também nós temos aqui 4 termos, vamos fatorar isso daqui. Percebendo aqui já no início, esses 2 primeiros termos, o AB e o AC, têm o A como fator comum. Então, a gente pode tranquilamente colocarmos o A como fator comum. Bom, o A multiplica quem? O B, mais, e o A multiplica quem? O C. Ok. Agora, preste atenção aqui, ó. Nós temos o menos B e o menos C. Gente, vamos pensar aqui do ladinho, olha só. O menos B, ele pode ser escrito assim, ó, menos 1 vezes o B. Concorda, então, que o menos 1 ele é o coeficiente do B? Então, o menos 1 sendo o coeficiente do B, o menos 1 também é o coeficiente do C. O que acontece? O menos 1, então, vamos colocar aqui, ó, ele é o fator comum entre o B e o C, entre o menos B e o menos C. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o menos 1, e menos 1 vezes o B, e menos 1 vezes o C vai gerar menos 1 que multiplica B mais C. Cuidado que aqui é positivo, ó. Olha só. Menos 1 vezes o B, menos B. Menos 1 vezes o C, menos C. Ok? Nesse momento, já deu para perceber o seguinte, né?
que nós temos agora o b mais c como fator comum nesses dois termos grandes aqui. Então, vamos colocar o b mais c em evidência. E o b mais c está multiplicando quem? Está multiplicando o a e está multiplicando quem? O menos 1. Então, b mais c multiplica o a menos 1. E temos, então, a forma fatorada daquela expressão maior ali em cima. Certo, gente? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 6x² menos 4 vezes o a vezes o x menos 9bx mais 6ab. Começando pelos dois primeiros termos, notem que nós temos aqui o 6 e o 4. Pensando no máximo divisor comum entre eles, a gente vai ter exatamente o número 2. Então, vamos colocar já na frente. Outro exemplo, outra situação. Nós temos aqui o x² e temos aqui o x ao expoente 1. Vamos pegar quem? O que tem o menor expoente. Então, vamos pegar o x no expoente 1. E o a só está nesse fator, então ele não vai como fator comum. Abrindo parênteses, vamos lá. 2 vezes quanto que vai dar 6? 2 vezes o 3. X vezes quanto que vai dar x²? X. Menos aqui, menos aqui. 2 vezes quanto que vai dar o 4? 2. X vezes quanto que vai dar o x? 1. E nós temos o a aqui sobrando, então ele fica aqui assim. Vamos ver? 2x vezes o 3x, 6x². Ok, menos, menos. 2x vezes 2a, 2 vezes 2, 4. X vezes a, xa, como está ali. Ok? Agora nós temos aqui ó, os dois outros termos. Nós temos o menos 9 e nós temos o mais 6. Bom, gente, olha só. Entre o 9 e o 6, com certeza o máximo divisor comum é o 3. Aqui, por enquanto, vamos deixar sem sinal para ver qual sinal nós vamos utilizar. Aqui nós temos bx e lá nós temos ab. Então, nós vamos ter aqui o b, no caso, como fator comum. Então, vamos colocar ele também aqui assim. Vamos abrir parênteses. 3b vezes quanto que vai dar 9bx? 3x, não é? 3 vezes o 3 dá 9, b vezes x, bx. Ok, vamos para os outros lá. Ó. 3 vezes quanto que vai dar 6? 3 vezes o 2. b vezes o quanto que vai dar b? b vezes 1. E nós temos aqui o a, então, que ele não tinha ido como evidência. Então, ficamos assim. Pensa no seguinte, nós temos, então, que fazer o seguinte, transformar esse fator igual a esse fator. Para que os dois fiquem iguais, temos que colocar aqui um sinal de negativo, não é? Agora, pensa o seguinte, esse número 3 tem que multiplicar o menos 2 para gerar o mais 6. Então, aqui só pode ser menos 3b. Até porque, ó, menos 3 vezes o 3 gerou aqui o menos 9. Menos 3, então, vezes o menos 2, mais 6. Então, temos os dois fatores em comum, podendo desenvolver, então, o agrupamento. Então, vamos lá. 3x menos o 2a, colocamos ele em evidência. Quem que ele está multiplicando? O 2x menos o 3b. Ok, ok. Transformamos, então, uma expressão algébrica com 4 termos em uma expressão algébrica com 2 fatores. O fator da esquerda e o da direita. Ok? Ok, então, pessoal, terminamos o segundo caso, que é a fatoração por agrupamento. Vamos agora ao terceiro caso e, em seguida, resolver uma questão que envolve esse terceiro caso. Vamos ver. Vamos descer um pouco e vamos ao terceiro e último caso desta aula, ok? Olha só. Terceiro caso. Aqui a gente vai ter o chamado diferença de quadrados.
que está acontecendo aqui? Certamente você lembra da aula anterior, lá na parte de produtos notáveis, que a gente fez algo assim, ó. O produto da soma pela diferença de dois termos, como é que resultava isso aqui mesmo? Resultava na diferença do quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, ou seja, a diferença entre dois quadrados. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai partir da direita e vamos chegar na esquerda, ou seja, saindo de uma expressão que tem dois termos, ok? Um termo é a quadrado e o outro termo é b quadrado, chegando a uma expressão que possua dois fatores, ok? Então, a gente pode reescrever essa situação da seguinte maneira. A diferença entre dois quadrados nada mais é do que o produto da soma pela diferença dos dois termos. Aqui. Ferreto, vamos fazer exemplos? Vamos lá. Olha só. Por exemplo, um bem simples, ó. A ao quadrado menos o 16. Bom, gente, só a experiência vai te levar a concluir que isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Embora essa aqui seja bem simples, né? Olha só, o 16 a gente não sabe que é 4 ao quadrado, então vamos lá. Vai ficar a ao quadrado menos o 16, que é 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui uma diferença entre dois quadrados. E isso aqui nada mais é do que o produto da soma e a diferença entre o a e o 4. Ou seja, a mais 4 que multiplica a menos 4. Pronto, fatoramos uma expressão que tinha dois termos em uma expressão agora que tem dois fatores. Um deles é o a mais 4 e o outro é o a menos 4. Mais um exemplo. Olha só. 81 menos m na sexta. Bom, quanto é que fica isso daqui? Isso daqui também, gente, com a experiência, você vai perceber que isso daqui é uma diferença de dois quadrados. Ora, 81 é a mesma coisa que 9 elevado ao quadrado, menos o m na sexta. Como é que eu posso transformar isso aqui em uma potência quadrada? Da seguinte maneira, olha só. M ao cubo e esse m ao cubo elevado ao quadrado. Lembra disso aqui, ó? Lá na propriedade de potências, quando nós temos potência de potência, esses dois aqui eles se multiplicam. Então, 3 vezes 2 dá o 6, que é esse daqui, ó. Então, a gente só reescreveu. Então, nós temos aqui uma diferença entre dois quadrados. Olha só, então isso aqui a gente pode dizer que é o produto entre 9 mais m ao cubo e 9 menos m ao cubo. Ok? Então, saímos de uma expressão que tem dois termos para uma expressão que possui dois fatores. Um é 9 mais m ao cubo e o outro é 9 menos m ao cubo. Certinho? Pessoal, essa experiência que eu acabei de falar é o seguinte, é uma experiência que você adquire fazendo vários exercícios. Eu acho que o ensino da matemática, a aprendizagem dela, é diferente da aprendizagem que você tem lá na biologia, na história, na geografia. Aqui na matemática, a gente aprende muito fazendo exercícios. Eu acho fundamental, já que a matemática é um estudo ativo, gente. Você pegar o papel e realmente fazer várias questões. Ok? Vamos fazer uma questão para você ver como esse assunto é cobrado nos exames. Vamos lá. Vamos fazer uma questão para exemplificarmos esse terceiro caso. Olha só. Simplificando a expressão numérica parari parará, encontra-se ABCD. Gente, uma observação inicial aqui, ó. Isso aqui, ó, não é 123 vezes 456. Eu fiz a cópia exatamente como apareceu lá no vestibular. Isso aqui, na verdade, é 123.456. Esse ponto aqui é para separar
Então, os milhares dos restantes dos números, ok? Separador de milhar. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui, então, 123.455, ok? Então, essa ressalva para começarmos. Vamos ver o seguinte. Então, essa questão nós temos 123.456 elevado ao quadrado menos 123.455 elevado ao quadrado também. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma diferença de dois quadrados, onde, pegando o gancho do que a gente acabou de ver, esse aqui, ó, seria o nosso A e esse aqui seria, então, o nosso B. Então, tudo isso daqui é a mesma coisa que A mais B que multiplica A menos B. Ou seja, 123.456 mais 123.455, ok? Que multiplica A menos B. 123.456 menos 123.455. Então, gente, olha só. Aqui do lado direito, 123.456 menos 123.455, isso aqui é exatamente igual a 1. 1 vezes essa adição vai ficar essa adição apenas. Ou seja, o resultado de tudo isso será a soma desses dois valores. Somando, nós teremos aqui 246.911. E a alternativa que representa esse valor aqui é a alternativa letra D de Dinamarca. Ok? Muito boa essa questão, né, gente? Uma questão que seguidamente já caiu em vestibulares. Olha só, essa foi a primeira aula de fatoração. Temos a segunda aula de fatoração, que é composta dos 3 outros casos, o quarto, o quinto e o sexto. Ok, gente? Se você gostou dessa aula, clica ali em gostei, faça também comentários. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.